Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui então com a mensagem deste domingo, a mensagem da palavra do Senhor, Jesus, a igreja de Atos e o jejum. Como nós devemos fazer agora no final do mês, um período que nós temos aí, mal deu tempo de divulgar e vejo que Deus tem chamado bastante pessoas para a oração, fazemos um jejum de Daniel pelo Brasil, pelas pessoas e pelas próprias famílias, não é? Mas ultimamente a gente tem visto muitas postagens falando sobre o jejum. Hoje tem uma onda muito grande de pregadores, né, que andaram descobrindo a roda. E basicamente tudo andam dizendo que a igreja não tem que fazer mais. A igreja não precisa fazer mais nada. Quase nada. Não? E a gente tem procurado ensinar, trazer os ensinamentos da palavra do Senhor e dando uma ênfase aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Então, já preparando esse terreno sobre o jejum, vendo inclusive alguns vídeos que eu andei vendo aí de pregadores ensinando sobre o jejum e passando por cima de certos versículos, nós vamos então fazer hoje uma mensagem justamente sobre isso. Jesus, a igreja de Atos e o jejum. E como base do ensinamento de Jesus e também a prática que a gente vê nas Escrituras. Eu creio que, como eu sempre tenho dito, é muito importante a gente compreender a palavra do Senhor. Isso eu ensino aos discípulos, ensino à igreja e tenho ensinado nos meus vídeos. Duas coisas são fundamentais. Primeiro, você precisa ter acesso aos originais, conhecer verdadeiramente o que o original está ensinando, porque as traduções elas contêm muitos erros e fica problemático você interpretar e criar uma doutrina com base, isso inclusive quem estuda teologia sabe que uma das primeiras regras que nós aprendemos é que você não pode criar uma doutrina com base em traduções, você tem que ter o original. A segunda é que você tem que conhecer o contexto da cultura, da religião, da política, da economia, enfim, um contexto da época bíblica que você está estudando. No nosso caso, nós vamos ver o jejum um pouco também no Antigo Testamento, mas a base nós vamos dar da visão da igreja no Novo Testamento. E ensinando as coisas, vocês vão ter uma ideia real e poder a gente depois contextualizar isso. O texto básico é um dos textos mais usados e preferidos, né, dos pregadores, que é Mateus 6, 16, 18, quando Jesus diz: "E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigure seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente." E esse texto tem sido usado, inclusive, para atacar e dizer que é inútil os jejuns que se faz. Normalmente a gente aciona, como nós fazemos geralmente, e muitas igrejas, outras congregações também fazem jejuns interdenominacionais, abre para quem quiser participar. Naturalmente que a gente usa o recurso mais apropriado, que é a internet. E eles dizem que isso está fora também, que então vamos ver e com base nesse texto. Primeiramente vamos entender as escrituras, depois a gente contextualiza. Aí cada um vai ficar livre, né? Vai ficar livre para entender como pretende. Mas eu vou lhe dar, além do texto original, nós vamos também trazer a palavra, nós vamos explicar a cultura, a situação deles. A palavra jejum vem do grego neisitia e do hebraico tsoma, que significa jejum, abstinência, que vem do latim jejuno. Provavelmente derivado desse termo grego de ne e edo, que significa comer, isto é, não comendo, significa ter o estômago vazio. Desta palavra se derivam neisitio, que significa jejuar, é o verbo, né? Neisitia, então, traz o sentido de jejum. Tanto o verbo como o substantivo significam não comer, abster-se da comida, ficar sem comida, passar fome. Essas palavras são mais usadas no sentido de ritual religioso. Tem o significado de privação parcial ou total de qualquer alimento, um jejum normal, mas mais raramente até de água, que é o jejum absoluto, né? Nós chamamos de jejum absoluto. Estado de quem não come desde o dia anterior, não comer, deixar de comer por vontade própria, abster-se de comida e bebida como exercício religioso. Então, assim, hoje, nesse vídeo, eu vou falar apenas contextualizar o jejum para verificar se ele é uma ideia válida no Novo Testamento ou não. Vou pegar textos do Antigo Testamento, mas a gente vai utilizar bastante os textos do Novo Testamento. Num outro vídeo, então, nós vamos falar sobre o jejum que agrada a Deus, correto?
para que eles não façam um jejum também fora. Então hoje, para não ficar um vídeo muito grande, nós vamos trabalhar apenas com essa questão do jejum que basicamente todo mundo aí já está crendo que não precisa mais jejuar ou não se deve jejuar, que é tudo fora. Enfim, nós vamos contextualizar vocês, mas vamos ver os ensinamentos que temos na palavra do Senhor, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Na antiguidade, entre os povos orientais, das religiões pagãs, eles jejuavam com medo dos demônios. Havia a ideia de que o jejum era um meio eficaz para se preparar um encontro com a divindade, pois criava um tipo correto de abertura diante da influência divina. Até mesmo na magia e nos oráculos, o jejum também era usado no preparo ao sucesso dos novatos. Jejum e jejuar aparecem 33 vezes se nós considerarmos o texto da Almeida Corrigida Fiel, ou 31 na Almeida Revista Atualizada. Temos um total no Antigo Testamento de 42 vezes. Com mais os 33 ou 31, nós vamos ter aí 35 a 33 vezes na Bíblia. Então nós temos um número muito grande de aparecimento dessa palavra para ela ser desprezada. Na prática, era comum na totalidade do mundo oriental antigo a prática do jejum. Então nós temos já dou para vocês a primeira visão. Na prática, a totalidade do mundo oriental antigo, aonde foi escrito a Bíblia, era comum a prática do jejum. E o que Jesus ensinou em Mateus 6,18? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Como eu disse, eu assisti um vídeo de um pastor, inclusive um pastor que acredita em batismo de bebê, que usando esses versículos, ele quis desmerecer o jejum que as igrejas praticam hoje em dia, como nós fazemos, e usa a internet para reunir os intercessores, afirmando que não tem valor algum para Deus porque nós nos exibimos em público e que nós não precisamos mais jejuar, que isso é coisa do Antigo Testamento. O vídeo foi muito compartilhado e todos comemorando o fato de que, segundo o ensino desse pastor, os cristãos não precisam mais jejuar. Aliás, quando você fala que não precisa fazer mais nada, os cristãos, muitos dos cristãos de hoje, não vou dizer todos que tem os fervorosos, né? Mas desses que já estão apostatando da fé, quanto menos precisar fazer, melhor será. Temos primeiro que entender a realidade de onde Jesus estava para compreendermos o que Jesus ensinou e como fazer para usar isso nos nossos dias, né? Eu acho que é muito importante isso. É muito importante. Então no versículo 16 ele fala assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A palavra hipócritas traduz a palavra grega hipócrites, que significa hipócritas, o que usa máscara. É um ator de teatro, um artista usando máscara. Vocês já devem ter visto aqui em bailes de máscaras, né? Cada um usa um tipo de máscara. Exatamente era assim que se fazia quem assiste filmes antigos, não somente os filmes bíblicos, né? De épocas aí de 1500, 1600, 1800, era comum esses bailes de máscaras. Isso vem dessa época, né? Dos gregos, que era muito comum conhecendo ali. Significa um intérprete de um personagem. Os atores nos tempos de Jesus, eles tinham por hábito ficarem sujos, não lavando nem o rosto, e barbudos, a fim de dar a impressão de estar em jejum, desfigurando a fisionomia, fazendo uma espécie de caretas. Mas na realidade viviam sempre em festas, longe da vista do público. Quer dizer, nos nossos dias assim, na frente eles eram santinhos, as escondidas eram os diabinhos no pecado. Eles interpretavam um personagem para agradar ao povo, mas longe do povo viviam como devassos. Jesus está dizendo que os judeus, especialmente os fariseus, eles faziam o mesmo, eles faziam um teatro espiritual, eles ficavam barbudos, vestiam um pano de saco, cobriam o rosto com cinzas, rasgavam as vestes, faziam uma encenação teatral para parecer santinhos, para impressionar os olhares das pessoas e assim serem vistos como os mais espirituais, mais próximos de Deus, mas longe da vista dos irmãos, eles cometiam os mais terríveis pecados. Eram hipócritas, ou seja, usavam máscaras. Jesus ensina que os fariseus, à vista das pessoas, interpretavam um personagem, mas que longe das pessoas eles mostravam quem realmente eles eram. Isso nunca foi jejum e nunca agradou a Deus.
Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Passar óleo na cabeça e lavar o rosto eram partes tradicionais da rotina diária de uma pessoa, a não ser que ela estivesse jejuando. Se ela não se lavasse e ungisse sua cabeça, ficava óbvio demais que ela estava jejuando. Todo mundo iria perceber isso. No Oriente, era costume também ungir a cabeça com óleo antes de ir a alguma festa. Entenda. Dos povos antigos, poucos povos, como os egípcios, tomavam banho todos os dias. Até os chineses, até hoje. E parte dos europeus não gosta de tomar banho todos os dias. Os brasileiros são os que mais tomam banho no mundo. E tudo isso nós herdamos dos índios brasileiros que tomam banho todo dia. Então, é essa a questão, por isso que falava assim, quer dizer, não precisava interpretar um personagem, e fedido ainda por cima, né? Para demonstrar que está jejuando. Quando jejuar, faça como se fosse uma festa. Tome banho, use perfume, roupas limpinha, bem passada. No versículo 18, Jesus diz, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, assim, já deu para você perceber que Jesus está falando por causa desse costume. Então, assim, dá para perceber, para não pareceres, quer dizer, o sujeito é barbudo, tá fedido, então ele está jejuando, então dava exatamente sobre essa situação. Até porque era costume mesmo, como eu falei, os povos lá não tomavam banho todo dia. E quando jejuardes? Jesus está ensinando aqui, de uma forma bem clara, para a decepção dos pastores e evangélicos que pregam que não precisa mais jejuar, que o jejum é considerado uma parte essencial e normal na vida espiritual de um discípulo. E quando jejuardes? Quando Jesus está ensinando que o jejum é esperado de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Então, quando? O que os cristãos da igreja de Atos jejuavam? Ou melhor dizendo, os cristãos da igreja de Atos jejuavam? A gente tem que falar isso, que também o pastor fala que os cristãos não jejuavam, mas a gente tem que recorrer a quem? A palavra do Senhor, sempre a palavra de Deus. Né? Jejuavam ou não jejuavam? Vamos lá. Inclusive ele diz que não existe registro histórico comprovando, não só na Bíblia, não existe registro histórico. Vamos então às verdades, a gente precisa, veja bem, além de estudar línguas, eu também sempre gostei muito de história, correto? Muito bem de história. Então vamos lá. Inclusive, modéstia à parte, 10 era a minha média nas notas de história. Então eu gosto de estudar muito história. Vamos lá. Também no vídeo que estou comentando, o pastor que pregava contra a prática do jejum em nossos dias afirmava que não tem registro nenhum de que os primeiros cristãos jejuavam. Será que isso é verdade? O Didaquê é o mais importante documento sobre os cristãos primitivos depois do Novo Testamento. O Didaquê foi escrito provavelmente entre 60, né, antes da destruição de Jerusalém, até 90 depois de Cristo. Ele tem a seguinte orientação dos apóstolos de Jesus Cristo no capítulo 8. E é importante a gente dizer o seguinte, que sendo escrito entre o ano 60 e o ano 90, basicamente ele foi escrito no período dos apóstolos vivos. Até porque, por exemplo, João vai morrer no ano 103, correto? Então ele diz assim no seu capítulo 8, os seus jejuns não devem coincidir com o dos hipócritas. Eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana, porém você deve jejuar no quarto dia e no dia da preparação. Então o que ele está dizendo? Que os judeus, os hipócritas aqui se referem aos judeus como Jesus fala ali no texto que nós estamos pregando. Os judeus jejuavam no segundo dia, que é a terça-feira, e no quinto dia, que é a quinta-feira. Os cristãos jejuavam no quarto dia, que é a quarta-feira, e no dia da preparação, que é a sexta-feira, preparação para o Shabá, correto? Então, contrariando o ensinamento, o que eu falo para você, a gente tem que ter o contexto da coisa, né? Senão a gente fica falando bobagem por aí, e infelizmente os cristãos de hoje aceitam qualquer coisa, mas a gente está aqui para mostrar a verdade, acredite se quiser. Então, os judeus jejuavam de terça e de quinta, os cristãos jejuavam de quarta e de sexta-feira. Muito bem, resolvido isso aí, há no Novo Testamento texto que ensine que os apóstolos de Jesus jejuavam? Então nós vamos para outra parte. Esta resposta Jesus deu aos fariseus, né? Aos fariseus. E está registrada em 3 dos 4 evangelhos. Mateus 9, 14, 17, Marcos 2, 18, 20 e Lucas 5, 30, 35. Então, para não ficar dúvida. Então, eu vou ler o texto de Lucas aqui, 5, 30, 35. Disseram-lhe eles, os fariseus, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem.
Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, Jesus está dizendo que os seus apóstolos vão jejuar, correto? Há no Novo Testamento algum texto que comprove que a igreja de Atos fez jejum coletivo por algum motivo? Aqui nós temos uma outra pergunta muito interessante, né? Que a gente fala de jejum coletivo, que tem sido criticado aí. Então, vamos lá. Atos 13, 1, 3. Primeiramente, nós vamos ver a igreja de Antioquia. Atos 13, 1, 3. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, o livro que narra a história da igreja. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres, conforme a revista atualizada, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, quer dizer, negro, né? E Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que os tenho chamado. Então, repete o versículo: jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 13 aconteceu, foi entre 46 e 48 depois de Cristo. Nós temos aí, né, a igreja nasce em Atos 2, vamos dizer assim, com a descida de Pentecostes, em 33, 15 anos se passando, e a igreja de Antioquia, que vai nascer, porque nasce posteriormente, já está usando a prática de jejum na sua coletividade, porque aí na igreja que estava em Antioquia. Então, na igreja, ele está citando o texto todo. Então, a igreja estava orando e jejuando e lá separaram. Quem foi que Deus usou lá para separar o Saulo e o Barnabé? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas a igreja estava orando e jejuando e usando um dos 6 princípios, a imposição de mãos, os despede para a primeira missão do apóstolo Paulo. Então, Antioquia, capital de Síria, vivia forte e fiel nos ensinamentos do Senhor, jejuando e orando de forma coletiva na congregação. Não é revelado quais as pessoas que o Espírito Santo usou para ordenar que fossem separados Barnabé e Saulo para a obra de Deus. Mas a igreja, reunida em jejum e oração coletivos, recebeu a revelação com o princípio da imposição de mãos e enviou a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Segundo, a prática de oração com jejum era insubstituível na igreja de Atos. Nós vamos ver em Atos 14, 21, 23. Nós temos lá. Eu vou ler primeiro pela Almeida Corrigida Fiel, pela Almeida Revista e Atualizada, e depois eu leio pela Corrigida Fiel. Versículos 22 e 23 do capítulo 14. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A Corrigida Fiel traduz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido, o Senhor Jesus Cristo. O fato aconteceu também entre 46 e 40, capítulos 13 e 14 de Atos, embora Atos foi escrito no ano 62, 61, 62, o fato aconteceu entre 46 e 48. Então, em cada igreja significa de forma firme e contundente que não havia exceção de igreja que jejuava e de igreja que não jejuava. Toda vez que os presbíteros fossem eleitos e ordenados, haveria oração com jejum coletivo, como foi na igreja de Antioquia. Então, primeiramente, nós estamos vendo que no ensino de Jesus, como no ensino da igreja de Atos dos Apóstolos, o jejum era uma coisa cotidiana, era comum. Existe uma quarta pergunta: existe algum ensino dos apóstolos no Novo Testamento sobre o jejum para os cristãos? Vamos lá, 1 Coríntios 7,5, usando aqui a Almeida Corrigida Fiel, porque ela usa o textus receptus, né, o texto recebido lá de trás da igreja, nada de texto moderno. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto em 56 depois de Cristo, antes de Lucas escrever Atos em 62. Portanto, aquele texto que eu estava lendo lá, embora ele aconteceu em 46, 48, ele só foi escrito no livro em 62, né? Mas antes disso, o apóstolo Paulo já está falando sobre jejum. Uma orientação de que os casais cristãos só deveriam evitar a vida íntima quando estivessem em jejum e oração.
É uma situação para não cair nas armadilhas do adultério promovidas por Satanás. Muito bem. Existe alguma quinta pergunta? Existe algum texto do Novo Testamento provando que o apóstolo Paulo jejuou? Segundo Coríntios 11:27, ele mesmo fala, né? Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, então fome e sede, passou fome. Em jejuns muitas vezes e frio e nudez. Então, jejuns muitas vezes. Aqui escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, defendendo o seu ministério, mostra aos irmãos coríntios que muitas vezes ele praticou o jejum, era necessário. Sexta pergunta: qual é o fundamento mais importante sobre o jejum ensinado no Novo Testamento? Nós vamos ver esse mesmo fundamento, ele é ensinado em dois evangelhos, o de Marcos, discípulo de Pedro, e Mateus, discípulo direto de Jesus, dos 12. Em Marcos ele fala assim: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, Jesus respondendo: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A mesma situação narrada por Mateus 17, do 19 a 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso fica claro porque Jesus havia dito que os discípulos ainda não jejuavam antes de cumprir Atos 1, 9 e 11, que é quando ele foi tirado, ele ascendeu os céus. Então agora eles ainda estão nesse período sem jejum, então estavam sem condições espirituais para expulsar esse demônio. Em Lucas 5, né, no versículo 35, que foi o versículo que eu havia, os versículos que eu li anteriormente, ele diz: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Tanto o apóstolo Mateus como o evangelista Marcos registram o ensinamento de Jesus. Há casos de possessão demoníaca, em que a expulsão do demônio só é possível se a pessoa estiver em jejum e oração. Quem tem algum conhecimento sobre guerra espiritual e sobre principados e potestades, conforme são ensinados na Escritura, sabe que Jesus está ensinando que existem diferentes tipos de demônios com diferentes níveis de poder, por causa da hierarquia. E para expulsar os mais poderosos, há necessidade de se expulsar com oração e jejum, correto? Então isso fique bem gravado aí. É como se os apóstolos perguntassem a Jesus: mestre, qual foi a técnica especial que precisávamos para expulsar esses demônios? A resposta de Jesus foi simples e direta: com oração e jejum, ou jejum e oração. Aí nós entramos na questão do aprendizado do jejum coletivo. Nós temos aprendido e valorizado apenas o jejum individual, e a Bíblia tem muitos exemplos assim. O princípio básico do jejum individual é o mesmo da oração individual. Na oração individual, nós lemos lá em Tiago 5,16, ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A palavra eficácia, em grego, energio, de onde vem a nossa palavra energia, vem do grego, né? Ser eficaz, mostrar poder, ser eficiente. O princípio básico da oração individual é a oração de um justo, né? Um cristão salvo tem muita eficácia. A oração de uma coletividade de justos tem um poder de fogo ainda maior em sua eficácia. Em Atos 12:5 nós lemos lá, eu gosto de ler sempre em várias traduções, a revista atualizada traduz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A corrigida fiel diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O princípio básico de um jejum individual é o mesmo da oração individual. 6, 17, 18, Mateus, o nosso texto base da mensagem de hoje, do sermão de hoje. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O jejum coletivo, com oração de uma coletividade de justos, tem um poder de fogo ainda muito maior. Mateus 17, 19, aquela pergunta básica. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos fazem uma pergunta interessante. E para os discípulos a pergunta foi coletiva, e o fracasso foi coletivo, o pronome nós é coletivo, né? Não, por que não podemos nós? Então foi uma pergunta coletiva, um fracasso coletivo. Em Marcos 2,18 nós estamos lá: ora os discípulos de João e
E os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Então, eles não jejuavam realmente, mas tinha esse problema, estavam limitados. Depois Jesus iria embora, eles teriam que assumir toda a responsabilidade, Jesus não estaria ali mais no seu ministério, né? Aí eles teriam que ser os responsáveis. Então, coletivo significa formado por várias pessoas. Vamos ver como as Escrituras nos ensinam eu vou aqui colocar as 5 eficácias do jejum coletivo, cujo poder de fogo é muito maior em benefício de muitos. A primeira eficácia: obter uma vitória milagrosa de Deus. Nós vamos ler o texto de 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículos 1 ao 4. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Então mandou avisar todo mundo, toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Uma coalizão, melhor dizendo, né? Uma coalizão dos exércitos de Amon e Moabe invade Judá com uma grande multidão de soldados. Ia ser uma chacina, uma desvantagem pela desvantagem do exército hebreu. O rei Josafá confiou em Deus e mandou anunciar por toda a parte um jejum e oração em toda a nação de Judá. Não havia internet, nem telefone, nem e-mail, então o jeito foi enviar mensageiros a cavalo. O rei Josafá não confiou em armas e nem no poderio do seu exército, que era inferior, né? A gente tem que dizer de passagem aqui, ele era bem inferior, então tinha mais essa também. O rei Josafá teve fé em Deus e por isso baixou um decreto para que todo o povo judeu entrasse em guerra de oração com jejum a favor do seu país. O poder de fogo do jejum coletivo aconteceu quando Deus mandou a resposta para o rei Josafá. Nós lemos lá então 2 Crônicas, eu vou ler versículos, no capítulo 20, versículos 14 e 15, 17, de 21 a 23. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temeis nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, sempre a resposta divina chegando. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus respondeu fazendo com que um exército se voltasse contra o outro. Normalmente esse texto aqui é ensinado sempre, quando eu já vi muitas pregações, né, várias mesmo delas, ao vivo como a internet, falando do louvor, e sendo usada para mostrar um louvor libertador, um louvor que causa vitórias. Só que se esqueceram de dizer que atrás desse louvor tinha o quê? Um período de oração com jejum, não é? Deus começou a agir quando o exército começou a cantar e louvar, mas era a resposta do jejum e oração. Então havia uma cobertura. Então a gente pode dizer que havia uma cobertura de oração e jejum para que o louvor trazer o poder de Deus à terra. E eles estavam com vestes sagradas. É uma pena que os integrantes dos ministérios de louvor atuais não tenham aprendido esse princípio. E acredite apenas que basta ensaiar e cantar. São muito bons músicos e cantores. Apenas isso. Segunda eficácia. Obter jornada feliz, com segurança. Esdras tinha que ir da Pérsia para Jerusalém com 38 levitas, 222 servidores do templo e ainda cerca de 6.000 hebreus. Iriam levar quase 4 toneladas de prata. Se a gente fizesse em contas, eu fiz na época quando preparei essa parte da palavra, estava 148,28
Então dariam mais de 593 milhões no nosso dinheiro. Teriam que levar tudo isso nessa longa viagem, 1.500 quilômetros, algo parecido como sair daqui de Agudos e ir até Tocantins. Uma viagem como essa era perigosa, pois as estradas estavam cheias de ladrões que roubavam para sobreviver, mais ou menos como acontece nos nossos dias, né? Porque hoje nós temos ladrão de tudo quanto é jeito, que rouba de tudo quanto é jeito, né? Esdras e o povo judeu haviam falado para o rei Ciro da Pérsia da confiança que tinham na proteção do seu Deus. Tive vergonha, ele fala, disse ele. Não é recomendável falar em confiança na providência de Deus para o rei, não para o rei Ciro da Pérsia, e depois, quando diante do aperto de uma situação perigosa, apelar para a débil força humana, o exército persa, ainda que era poderoso. Então Esdras reúne aquelas mais de 8.000 pessoas e lidera um jejum coletivo a Deus. Então diz lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículos, vou ler do 21 ao 23, do 31 ao 32. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho. Porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Esdras e o povo hebreu confiaram em Deus, com orações e jejum coletivo, e Deus respondeu com poder. Nenhum ladrão, nenhum mal chegaram até eles. A ideia do jejum coletivo é a ideia dos dons na igreja. Deus não dá todos os dons e ministérios a uma só igreja, mas Deus dá tudo para todos. O jejum coletivo, a bênção vai alcançar uma coletividade, muitas pessoas, e haverá muito mais glória para o nome do Senhor. Então, esse é o princípio. A terceira eficácia, obter proteção e força para vencer. Amã estava inconformado porque o hebreu Mordecai não se inclinava perante ele, que era o segundo em poder no império da Média e da Pérsia, apenas abaixo do rei. Sabendo que após o fracasso da guerra contra a Grécia, o império estava sem dinheiro, Amã traça um plano diabólico para matar os judeus, como faria Hitler no futuro holocausto, porque os generais alemães deviam muito para os judeus. Então, o Amã oferecendo uma quantia em dinheiro muito grande. Nós lemos lá no livro de Esther, no capítulo 3, versículos, vou ler do 8 ao 11 e o versículo 13. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, eram 127, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, de Agag, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã, essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. E enviaram-lhe as cartas por intermédio dos correios e a todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse e fizesse perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, equivalente a fevereiro, março, e que saqueasse os seus bens. Uma trama maligna, diabólica para destruir os judeus em um só dia, assinada em 7 de março de 474 a.C. O decreto levou 12 meses até chegar a todas as províncias, porque eram 127 províncias. 10.000 talentos de pratas, 375 toneladas de prata, era o equivalente a 70% da receita anual do rei. Como essa soma que seria dada ao rei viria do saque dos bens dos judeus, isso significa que Deus havia feito os judeus prosperarem financeiramente de forma espetacular, como acontece nos dias de hoje, não é? Que muita gente fica só falando que é coisa do Antigo Testamento e o povo judeu está aí. É um povo que detém mais de metade, ainda que seja um povo pequeno, né? Hoje são 18 milhões de judeus no mundo, 51% da riqueza da terra está de posse dos judeus. Mordecai, né? Segundo a tradução da Revista Atualizada, ou Mardoqueu, conforme a Corrigida Fiel, fica sabendo do decreto e imediatamente manda informar a rainha Esther, a sua prima e filha adotiva.
esposa do rei Assuero. E nós lemos lá então no Esther, capítulo 4, versículos 15 e 17. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci, quer dizer, se ele me matar, matou, né? Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Mesmo sabendo que poderia morrer ao pedir audiência com o rei, seu marido, a rainha judia Esther coloca a sua vida nas mãos de Deus para salvar o seu povo, porque ela tinha que aguardar, não dava para aguardar, né? Ficar aguardando a boa vontade do rei. Então ela ia lá quebrar a lei, e aí você já sabe, né? Num país assim, né? Não digo no Brasil é bem diferente o negócio. Esther só pede uma coisa: uma cobertura de oração com um jejum coletivo por 3 dias. Jejum coletivo. A resposta de Deus foi poderosa, e o rei Assuero permite aos judeus que se defendam, já que não podia revogar o decreto da morte. Esther 8, do 10 ao 11. Nós lemos: e escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgaram sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Muito bem. Os judeus feriram a todos os seus inimigos. Capítulo 9, versículo 5, nós lemos: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E nasceu a festa de Purim, a primeira e última festa. Não por Moisés, revelada na Bíblia Sagrada, é a última festa deles. Nós lemos isso lá em Esther, capítulo 9, versículos 29 e 32. Então a rainha Esther, filha de Abiaiu, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito do Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim. Escreveu-se no livro Purim, que também é o plural de Plurim, né? Está aí. Está lá essa festa, uma festa que para o judeu tem um significado muito grande. A palavra Purim, pur, quer dizer sorte ou parte, né? É uma festa, então, especial entre os judeus pós-exílicos, a fim de celebrar o seu livramento do extermínio planejado por Amã através dos atos heróicos da rainha Esther. Então vamos lá. Quarta eficácia: transformar tristeza em alegria. Nós lemos lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 19, do 22 ao 23. Vou ler na King James atualizada em português. Está escrito: assim dizia Yahvé soberano: os jejuns do 4º mês, bem como as do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo. Encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amem a verdade e a paz. E assim muitos povos e nações poderosas virão buscar Yahvé Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus está convosco. Deus manda resposta ao povo de Israel, através do profeta Zacarias, que os seus 4 jejuns de lamentação, tristeza e choro serão transformados em jejuns de festas e alegrias no milênio, jejum coletivo, né? O jejum do 9º dia do 4º mês, Tammuz, né, em julho. Nesse dia, Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém. Está lá em Jeremias 52, do 6 ao 7. Não será mais de tristeza, mas será de alegria. O jejum do 10º dia do 5º mês, agosto.
Nesse dia, o templo e as casas de Jerusalém foram queimados. Jeremias 52, do 12 ao 13. Não será mais dia de lamento e dor, mas dia alegre e cheio de júbilo. O jejum do terceiro dia do sétimo mês, Tisri, outubro, dia em que Gedalias, o governador da Judéia, nomeado por Nabucodonosor, foi morto. Está lá em Jeremias 48, 41, do 1 ao 3 e versículos 15 e 18. Não será mais dia de tristeza, mas dia de festa. O jejum do décimo dia do décimo mês, Tebet, lá janeiro, dia em que o rei da Babilônia se pôs contra Jerusalém. Jeremias 24, 1 ao 2. Não será mais um dia de lamento e tristeza, mas um dia de alegria e festa. Esses jejuns foram feitos em tempos de calamidades que vieram sobre Jerusalém por causa dos pecados sem arrependimento do povo judeu. Então, o jejum ele precisa ter arrependimento, né? Tem que ter essa situação. Por esta razão, Deus disse que não jejuavam para ele, mas para si mesmos. Zacarias 7,5 nós vemos lá. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Mas mesmo assim o Senhor profetiza que até esses jejuns coletivos serão abençoados e cheios de alegria e de gozo e festas, quando Deus restaurou Israel no milênio, e consequentemente Jerusalém. Esses jejuns coletivos que celebravam tristezas e calamidades serão um tempo de festa, por causa das bênçãos do Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo. O jejum coletivo não fica sem resposta de Deus, mesmo numa situação dessa. E a última eficácia, obter a compaixão de Deus. Nínive ainda não era a capital da Assíria nos tempos do profeta Jonas, mas era uma cidade muito grande, levava 3 dias para ser percorrida, 15 quilômetros, e 15 grandes portões davam acesso às suas imensas muralhas. Então era uma distância um pouco menor do que daqui a Bauru, né? A Bauru, trevo a trevo, dá 18 quilômetros, então um pouco menor. Jonas fugiu para Tarsis para não obedecer à ordem de Deus e ir profetizar em Nínive, e acabou sendo engolido por um grande peixe. Tá aí, né? A situação. Vemos lá então, Nínive era amada por Deus. Jonas 3:3 nós lemos: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Os pecados em Nínive eram muito grandes, e ela recebeu a sentença de que em 40 dias seria destruída, lembrando Sodoma e Gomorra. Jonas 3:4, na King James atualizada, nós lemos: Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo ninivita, ao ouvir a pregação de Jonas, proclamaram um jejum coletivo diante de Deus. Jonas capítulo 3, versículo 5, nós lemos: então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. A Corrigida Fiel traduz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, o que vai dar para você entender também já lá nos tempos de Jesus, né? Do 3 ao 6, nós temos lá: o rei de Nínive, ao saber da notícia, transformou o jejum num decreto e também se arrependeu. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no Brasil, né, que se escuta falar da palavra de Deus, ainda que poucos estão indo lá pregar a verdade, só vivem badalando, né, as nossas autoridades que fazem erro. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Deus teve compaixão e perdoou a idólatra Nínive. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não fez. Né? Ele muda, então agora como o homem mudou, ele pode voltar a acompanhá-lo. Jonas 4, 10, 11 nós lemos: Jonas fica aborrecido com essa compaixão. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite que nasceu e numa noite pereceu? Quer dizer, Jonas então ele fica debaixo de uma aboboreira, né? Que cresceu milagrosamente da noite para o dia. É um sol escaldante, né? Um calor
de matar, de rachar, não tinha ar-condicionado, nadinha, nem um ventiladorzinho ali para ajudar, e nem uma aguinha gelada. Então, o que acontece? Deus dá a planta, depois ele mata, né? E ele ficou com compaixão. Então Deus diz a ele: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, né? Fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Com uma única pregação e o testemunho do peixe, Jonas leva ao arrependimento 120 mil pessoas, uma obra milagrosa de Deus, e ele ficou aborrecido. E vendo a atual situação do Brasil, que a cada dia mais enche a taça da ira de Deus com pecados, corrupção, desrespeito aos mandamentos de Cristo, injustiça, a opressão dos principados e potestades que conduzem o destino da nação a um abismo de trevas. Com parte da igreja do Senhor iludida com os homens no pecado, somos desafiados por Deus a orar e a jejuar pelo Brasil. Porque se o Brasil vai mal, o povo brasileiro também irá mal. Vamos fazer um segundo jejum de Daniel de 30 de julho a 20 de agosto. Então as conclusões que a gente pode fazer num sentido geral assim. O jejum ele não muda Deus, ele muda e melhora cada pessoa, facilitando a resposta de Deus pela obediência. Na oração e jejum individual, uma pessoa é abençoada. Na oração e no jejum coletivos, muitas pessoas são abençoadas. Na oração e jejum individual, você é um soldado de Cristo em ação. Na oração e jejum coletivos, é o exército de Cristo em ação. Na oração e jejum individual, é o poder de explosão de uma grande granada, vamos considerar. Na oração e jejum coletivos, é o poder de explosão de uma bomba nuclear. Na oração e jejum individual, você entra no seu quarto e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Na oração e jejum coletivos, são 2 ou 3 que concordam na terra e o Pai atende. A igreja moderna passou a pregar contra a prática da oração e do jejum coletivo e acabou deixando de lado a forma mais poderosa e eficaz de trazer as bênçãos dos céus para a terra, reveladas nas Escrituras. Repito, o jejum não muda Deus, mas ajuda tanto a coletividade, um grupo, uma comunidade, a santificar e obedecer a Deus e a se arrepender dos pecados, que facilita e agiliza a resposta de Deus na solução dos problemas que apresentamos diante dele, porque a gente melhora. Então, dentro dessas eficácias que a gente comprovou aqui, não vamos pegar todos os textos, apenas esses, né? Se obteve uma vitória milagrosa, obteve uma jornada feliz e segurança, transformaram tristeza em alegria, e tiveram a compaixão de Deus, enfim, muitas coisas foram alcançadas através da oração com jejum. Então, não estamos aqui para não ficar um vídeo grande, eu tenho procurado não fazer vídeos muito longos. Nós não vamos falar como deve ser esse jejum, apenas mostrando a importância dele, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vimos então que fizeram parte de Israel, fazem parte da vida do hebreu, parte do povo oriental, mas também fizeram parte dos primeiros cristãos, de Atos. Aí depois a coisa vai mudando, depois da morte do apóstolo João, se vocês verem, as grandes e maiores heresias que até hoje estão dentro da igreja surgiram a partir do ano 103. Só pode pegar na história. A partir do ano 103, a morte de João, dali para frente, a gente adotou, infelizmente, a igreja cristã tem convivido com muitas heresias que são terríveis, né? Infelizmente, os verdadeiros apóstolos já não estão mais aqui na Terra. E muitos desses que utilizam esse título estão aí, né, apenas pensando em dinheiro. São pessoas apenas que pensam na riqueza. Estão, vamos dizer assim, um apóstolo aí é um título, não realmente um ministério. Mas numa outra oportunidade eu vou falar sobre os apóstolos. Nós vamos falar, né? São verdadeiramente apóstolos todos os que dizem apóstolos hoje em dia? Mas isso é uma ocasião para um outro estudo. Muito bem. Está aí a palavra, o desafio, a necessidade da oração e do jejum. Agora você tire as suas próprias conclusões. Os textos estão citados. Você poderá revê-los, poderá anotá-los e procurar na sua palavra. Eu sempre incentivo todos a procurarem os textos na palavra do Senhor. Procuramos trazer da melhor maneira possível, explicando também as coisas de acordo com a cultura da época e com os originais da palavra de Deus, que são os mais importantes. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei, e compartilhe com as pessoas que você julgar que vai abençoá-las e que vai esclarecê-las sobre o tema. Muito obrigado, e você fique com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.